Olá, 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 tudo bem por aí? Estamos aqui começando a conectar a nossa última live desta semana, né? Que é uma semana um tanto quanto intensa, hoje ainda é quarta-feira, mas coisas incríveis já estão acontecendo nesta semana. É maravilhoso. A quantidade de negócios fechados, gente, olha, vou te contar, hein? Essa semana, e hoje é quarta ainda, tem muita coisa para acontecer ainda durante esses últimos dias, né? Quinta, sexta, sábado. Lembrando sempre que domingo já é um dia de outra semana. Muito negócio bacana entrando, alguns negócios fechados, alguns projetos antigos aí se realizando. Então, muita coisa acontecendo mesmo, né? Como falei para vocês, essa é a nossa terceira live da semana. Hoje a gente vai falar com a fantástica Fran Maciel, que tem um trabalho voltado para o desenvolvimento humano e profissional que é maravilhoso. A gente vai falar disso voltado para o enfoque do vendedor. Quero lembrar que nós tivemos aqui na segunda-feira o Jefferson Pedroso junto comigo, onde nós falamos sobre a comunicação, a importância da comunicação voltada para vendas. Ontem estava aqui comigo o Thiago Pirinelli, que é o cara, né, o cofundador, co-criador do funil de vendas, né, que tão conhecido por aí, estava comigo ontem. Esses dois vídeos já estão disponíveis aqui no Instagram para você poder ver, para você rever. E depois, né, nós vamos subir esses vídeos todos para o YouTube. Hoje a gente vai falar com a Fran, né? A Fran é uma profissional diferenciada que vai trabalhar uma série de coisas bacanas com vocês. Caso você acredite que tem alguém que precisa entender um pouquinho mais sobre o que ele pode fazer para ser um profissional melhor, você corre agora, já chama os seus amigos, seus conhecidos para participar dessa live. A Fran vai falar exatamente disso, de como você pode ser um profissional diferenciado, como você pode assumir o protagonismo da sua vida pessoal e da sua vida profissional. Então vai chamando, tá? Vai chamando a galera para participar aí, chama os amigos, conhecidos, parentes para participar dessa live. Compartilhe se você estiver gostando, que você vai estar levando conhecimento de qualidade para um número maior de pessoas. Então, fica aqui comigo. Vamos começar agora. Já vou chamar a Fran aqui para entrar, né? Deixa eu ver se ela já está entrando aqui. Cadê? Não sei, né? Deixa eu ver. Cadê a Fran? Bom, pessoal, a Fran deve estar entrando lá. Eu imagino, né? Então, pessoal, para você, né? Caso você ainda não sabe, nós estamos com essa série de lives e tem um detalhe, hein, que eu estava esquecendo de falar. Nós teremos novidades dentro em breve, tá? Nós vamos ter novidades dentro em breve. A gente vai estar aqui com um projeto muito bacana acontecendo daqui a algum tempo. Vai ter uma... A gente vai ter uma surpresa legal para vocês daqui a alguns dias, né? Então, assim, daqui a umas 2 semanas, mais ou menos, é um projeto muito legal, foi idealizado há algum tempo atrás, e a gente está ralando aqui para poder levar ele para vocês. Tá? Bom, vai mandando pergunta aqui, deixa eu ver aqui, o que está acontecendo. A Fran está com algum problema aqui. Então, vamos batendo papo. Não sei o que apareceu para mim que ela está com algum... né, a internet da vida, né, gente? Internet da vida é assim mesmo. Quero lembrar vocês que a gente vem falando sobre vendas, eu vou recapitular aqui no primeiro dia, falamos sobre comunicação, a importância da comunicação para o vendedor, a importância dele saber se comunicar bem para poder aí, realizar mais vendas, trazer mais resultados para o seu dia a dia. Depois falamos ontem sobre as ferramentas de gestão de venda, né? Falamos muito sobre o funil de vendas, sobre outras ferramentas que tem. E agora a Fran entrando aqui. Olá, Adriano, boa noite. Fran, você não vai fechar com chave de ouro a nossa semana de live. Você vai fechar com fechadura completa de ouro, portal, né, prateado, né, com bordas de platina, né? Pessoal, obrigada pelo convite. Que é isso. Eu quero já começar agradecendo a Fran por ter vindo. A Fran é uma parceira que eu já conheço há algum tempo, né, Fran? A gente já encabeçou alguns projetos juntos. A Fran me deu muito trabalho, no bom sentido, tá, gente? No bom sentido, e eu já dei muito trabalho para ela no mau sentido, né? Nós temos uma parceria na construção de alguns materiais. A Fran é fantástica. E, Fran,
Você vai falar sobre um negócio que é a sua área, né? Sobre coisas que você domina. A Fran tem um trabalho fantástico de desenvolvimento humano e profissional. Ela tem um trabalho particular, muito interessante com mulheres, mas ela atende todo o público, né? Então, essa questão de você assumir o protagonismo da sua carreira, a Fran manja muito nos Paranauê. E Fran, eu quero que você conte um pouquinho aí da sua história, como é que você chegou nessa ideia de trabalhar desenvolvendo gente, né, que é tão importante para todo mundo, né? Trabalhar desenvolvendo pessoas é essencial, né? É verdade. A gente vê que o desenvolvimento pessoal, né, Adriano, ele tanto para a pessoa em si, né, evoluir como pessoa, como também profissionalmente. A gente fala desenvolvimento pessoal, mas eu já falo de desenvolvimento integral, desenvolvimento humano, né? E eu atuo das duas formas. Tanto nessa parte, né, que você comentou, com mulheres, essa parte com mentorias, mas também com desenvolvimento de conteúdos, né? A gente participou de grandes projetos em criações de cursos profissionalizantes. Então, a gente está muito por dentro do que está no mercado, principalmente na área de vendas, na área, né, profissionalizante mesmo. O que um profissional tem para se destacar no mercado? Então, a gente acaba indo para o desenvolvimento, não tem como fugir. A gente acaba indo para desenvolvimento de competências. Hoje, quando a gente conversa, vai montar um curso, por exemplo, a gente vai para o mercado de trabalho falando, olha, o que esse profissional precisa? Em várias áreas, o que eu mais escuto é o pessoal falando do desenvolvimento de competências, do desenvolvimento pessoal. Hoje a gente fala, né, se contrata muito por competências, ou na verdade se contrata por técnica, por currículo, mas se mantém, né, por competências. Então isso se tornou algo muito importante. E a gente, eu não sei se vocês, né, ou se você, né, a Adriana escutava, mas antigamente a gente escutava assim, na hora que você chegar no trabalho, você esquece, né, deixa seus problemas da porta para fora. E hoje a gente vê que não é possível isso acontecer. A gente é um ser integral, então a gente tem que buscar esse autodesenvolvimento. Você está me escutando bem? Todos escutando bem. Aliás, Fran, eu quero já pegar o gancho aqui, né? Isso sim, né, de deixar... Se eu estiver gritando, como eu tô sem fone, se eu estiver gritando, fala, Fran, fala mais baixo, que eu me empolgo. E aí, Não, tá para mim, aqui é tranquilo. muito baixo. Tá bom, tá bom. Ô, Fran, isso que você comentou, né? De a gente deixar a vida pessoal na porta da empresa e a vida profissional na porta de casa, se livrar disso, é muito interessante, né? Porque essa é uma ideia daquelas pessoas que acreditam que você vira uma chave, basicamente, né? Ó, meus problemas de casa ficaram em casa, meus problemas de trabalho ficaram no trabalho. E não é assim, né? Você Não. usou uma expressão que eu gosto muito, né? Você falou desenvolvimento integral. E é verdade. Eu sempre falo para as pessoas, né, olha, você começa por você, principalmente para líderes. Falo, cara, se você não estiver bem, se você não for uma pessoa que se autolidera, como você vai conseguir liderar o outro? Como é que você vai Exatamente. poder fazer isso? Então, é um negócio que eu acho fantástico quando as pessoas falarem isso. Uma outra frase que a gente escuta também muito dos empresários, assim, olha, a gente contrata pela competência técnica, né, ou pelo conhecimento técnico, pela Isso. experiência, e demite pelo comportamento. Você pega isso também, Fran? Tem situações assim que você vê? Tem muitas, muitas. Às vezes que a pessoa assim, nossa, tem um baita conhecimento, mas às vezes em relação às pessoas, em relação à inteligência emocional, eu acho que hoje é o que pesa muito, né? A questão da inteligência emocional, ainda mais quando acontecem situações pessoais e acaba. Porque todo dia tem um dia que às vezes você levanta, ou às vezes, né, todo profissional passa por isso, que fala assim, nossa, hoje eu, olha, não queria levantar da cama, não tem aquele dia que parece que aconteceu tudo de errado, né? Oh! Na vida, na família, nas finanças. E é aí que a inteligência emocional e a motivação, você entendeu? O seu propósito, essa autorresponsabilidade, que eu acho que do que a gente veio falar aqui do protagonismo, né, na vida de um vendedor e, na verdade, em vida de todo profissional. É tudo isso, essas competências que vai fazer você levantar no outro dia e ir trabalhar. Porque se for pelas nossas emoções, muitas vezes a gente quer ficar, porque tem dia, gente, que parece que tá tudo dando errado.
né? E no mundo, Ô, no Fran, eu mundo de vou pegar esse tantas gancho já então. mudanças. Então, assim, tudo deu errado, o negócio tá complicado. Já acorda aquele dia desses, Fran, eu vou contar aqui. Morreu o meu cachorrinho, meu companheiro de 11 anos, né, que ficava aqui em casa comigo e tal, né? Ele era ranheta, ele era chato, mas a gente amava ele, né? E foi um baque, e cheio de trabalho para fazer. E eu confesso, sou humano, né? Por incrível que pareça, ainda sou humano. E, e confesso que fiquei muito abalado, assim, sabe? Mas tinha que ir, né? A gente tem compromisso, tem que realizar as coisas. E aí eu lembrei de você, lembrei do meu amigo Vinícius Vilela, que também tá por aqui, né? Que são pessoas que passam pela nossa vida, falando assim, olha, controle emocional, controla as coisas. E daí tocamos a vida, né? A gente vai realizar. Fala para mim, Fran, como que a gente faz, Fran, nesses dias aí? Tem uma dica para nós? Esses dias complexos, difíceis, como a gente faz para correr atrás do que a gente precisa, né? No caso do vendedor, para bater meta, no caso do empresário, para correr atrás aí, para gerir a sua empresa, no caso do profissional, de modo geral, de executar essa tarefa, como é que a gente faz É um nesses dias que conjunto. não tão bons? É um conjunto, Adriana, não tem assim uma receitinha, mas algo que. Porque cada ser humano é diferente, né? Reagem de forma diferente. Mas algo que ajuda muito, e eu vou pontuar aí para vocês, né? Primeiro é a autorresponsabilidade. Você entender que o que acontece com você, sendo bom ou ruim, muitas vezes a gente tem que assumir essa responsabilidade. Ah, é culpa do fulano, culpa do. Como que era o seu cachorrinho? Como era o nome do seu Do cachorrinho? Ringo, do Ringo. Isso, é culpa dele, né? É culpa da sogra que brigou, é culpa do marido, do filho, né? E aí vai colocando, ou do chefe. Só que assim, quando a gente assume a autorresponsabilidade, a gente olha para nossa vida pessoal e para nossa carreira, entendendo assim, o que eu vou fazer para mudar essa situação. Depende de mim. Então, às vezes, a vontade de ficar deitado, ou ficar, não, eu não quero sair de casa, ou, né? São várias situações que vão acontecendo. E aí fala assim, não, o que eu vou fazer para mudar essa situação? O que depende de mim? A gente, às vezes, tem uma cultura, que é a cultura, eu costumo falar que é a cultura da reclamação. E a gente costuma olhar o copo sempre baixo, em vez de copo cheio. E isso suga a nossa energia. Então, é um momento, nesses momentos, é olhar assim, o que eu tenho de bom? É um olhar otimista. Não é aquele olhar positivista em tudo, não, mas é um olhar. O otimismo nos ajuda a ter inteligência emocional. E a hora fala, bom, agora eu tenho que fazer a gestão das minhas emoções. Então, tem hora que as nossas emoções estão à flor da pele. Às vezes é uma reunião mais calorosa, é um cliente que te tratou mal, um cliente que às vezes não pagou, e aí tem quem é empresário aí que sabe que precisa, estava contando com aquele valor. Então, assim, é uma série de situações em que se a gente não tivesse inteligência emocional, e o que é inteligência emocional? É essa gestão das emoções. E, gente, até nós, profissionais de desenvolvimento pessoal, tem hora que a gente tem que lembrar. Olha, acende a luzinha. Preciso de inteligência emocional agora. Preciso fazer a gestão das minhas emoções e dos meus pensamentos. Porque muitas vezes fica aquele ciclo na nossa mente. Ai, aquele fulano é insuportável. E vai acontecendo várias situações que Ô, vai Fran, influindo nas nossas emoções. Então, deixa eu... Pode falar, desculpa, perdão, não, Fran, perdão. não, só fechando, ter autorresponsabilidade, olhar com otimismo para as coisas e ter essa inteligência emocional auxilia muito, né, nesses dias de caos. O que eu ia te perguntar, até você falou, né, nesses dias de caos, a inteligência emocional nos ajuda muito, né? Existe, Fran, a gente vê muito aí, eu falo que assim, na venda, a gente escuta muito isso, que você tem que estar extremamente motivado, aquela coisa toda e tal. E a gente sabe que esse negócio da motivação não cai, né? Que não cai do céu à toa. E a gente vê Exatamente. muito, né? Eu vejo muito profissionais que eles falam assim, não, eu vou lá motivar aquela equipe. Né? Mas nem sempre é um negócio muito fácil de se fazer, né? Falar assim, não, vou lá motivar aquela equipe ou motivar aquela pessoa. Como é que a gente consegue fazer, se é que isso é possível, para ajudar uma pessoa, talvez um liderado, né, um vendedor ou uma coisa assim, a ele encontrar essa motivação dele? Tem alguma coisa que a gente possa estar
está ajudando essa pessoa ali no dia a dia dela. Talvez até, a gente está falando profissionalmente, né? Mas também serve para aquela pessoa que está lá em casa, né? Para aquele parente, aquele amigo, aquele colega que às vezes tá com energia meio baixa, né? Tá com farol meio baixo. Certo. Eu acho que assim, uma coisa que nos ajuda muito, né, a não motivar a pessoa, mas lembrar dos motivos, né? Motivação vem disso. Qual é o motivo? Qual é esse motivo da gente levantar todo dia de manhã? E às vezes a gente esquece no dia a dia, a gente fica muito, sabe, Adriano, no piloto automático. E esquece dos reais motivos que faz a gente levantar todos os dias. E talvez não é que a gente vá motivar alguém, mas talvez a gente vai fazer com que a pessoa olhe de uma forma diferente, vai fazer a pessoa refletir de uma forma diferente, vai lembrar as pessoas desse motivo, né? Como o que o Vinícius está participando, é o porquê. O porquê daquilo, qual é o motivo daquilo. Então, muitas vezes, ele vai atingir a meta, mas não é porque ele é apaixonado em vender, também. Mas porque tem pessoas lá na casa dele que olham para ele como o chefe do lar, ou alguém que vai, né? Alguém admirável. Então, assim, para quem que ele está deixando um exemplo, né? Quem que está sendo o motivo? É a esposa? Qual que é o sonho dele, talvez, que está motivando ele também, que ele quer conquistar? Então, sempre tem que ter um motivo por trás. E nem sempre o motivo a motivação é a meta ou o valor financeiro. Às vezes esse valor é intrínseco. Esse valor é algo que não dá para mensurar, né? Sabe, às vezes Cada quando um eu estou tem o falando, seu motivo. sabe quando eu estou falando com líderes, eu uso uma expressão, se eu tiver errado, vai ser bom, você já vai me corrigir aqui ao vivo, a cores, na internet, e o pessoal que pagou o treinamento semana passada vai me bater na rua, mas não tem problema. Eu sempre brinco e falo assim, olha, às vezes tem aquelas motivações que parecem ser muito aparentes, muito fácil de você perceber. E depois tem outras que são mais difíceis. Eu até brinco. Falo que tem a motivação de primeira camada e a motivação de segunda camada. A motivação de primeira camada é aquela que te motiva a trabalhar. Eu preciso ganhar dinheiro. Né? Aí vem a segunda, que aí é o mais importante, como eu penso, né? Que é o porquê eu preciso ganhar dinheiro. Preciso ganhar dinheiro para colocar o filho na escola, para fazer uma viagem legal, para trocar de carro, para dar uma condição diferenciada para minha família, né? E eu falo muito para os líderes comerciais principalmente, falo assim, olha, descobre qual é a motivação de segunda camada do seu colaborador. Que não é só o dinheiro, é o que ele vai fazer com esse dinheiro, né? Não é só o Exatamente. desafio, é como ele se sente quando é desafiado, né? Então, eu penso muito nisso, de que os gestores, de um modo geral, têm que entender isso da sua equipe, não só na equipe de vendas, né? Na realidade, as equipes como um todo. Eu sempre dou um exemplo, né? Eu conheço gente que às vezes trabalha na área da limpeza, que é uma área que às vezes muita gente fica olhando, né? A pessoa que está trabalhando na limpeza se sente inferiorizado muitas vezes, porque acredita que o trabalho não é reconhecido. Eu sempre falo, olha, imagina se ninguém limpar uma empresa, né? Pegar uma empresa grande, né? Se ninguém limpa essa empresa, o que vai acontecer, meu Deus? Então, dinheiro, por exemplo, a pessoa não vai ganhar mais dinheiro se produzir mais, porque o salário está fixo ali. Mas como é que mostrar para as pessoas que isso tem valor? Mas tem que mostrar para ela. Isso tem valor, que isso é importante, o quanto o trabalho dela, a execução desse trabalho bem feita, gera um impacto positivo na vida de todos. Né? E a gente tem que ter essa sacada, né? Essa percepção de poder mostrar isso para os outros. Né? Por isso que a gente tem que desenvolver nos colaboradores, na equipe, uma visão sistêmica, que é a visão do todo. No que o trabalho dela impacta, porque às vezes a pessoa está muito aí no automático, só tá executando, né? Eu tenho uma equipe e a gente sempre conversa quando precisa fazer algum outro projeto. Eu falo para ele, ó, vocês podem cooperar, vocês podem dar ideias. Porque o pessoal não está ali, mesmo a equipe mais operacional, não é só para executar. Não, você tem ideia, você tem uma outra visão, a visão da sua área. Então, às vezes é tirar só esse olhar de executor. Não, mas o que a sua função pode cooperar aqui? Qual que é essa visão sistêmica? É o que o seu trabalho impacta em toda a empresa. E às vezes o líder ele precisa fazer muito isso na sua equipe todo momento. O que o trabalho dele impacta
em geral na empresa. E isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa tá ali, mas eu não cresci, mas eu não tô fazendo mais porque eu tô ganhando pouco. Esse dia eu ouvi essa frase, falei assim, mas vai continuar ganhando pouco se pensar dessa forma. Porque se a gente quer a mais, eu costumo falar assim, que a gente tem que ser resolvedores de problemas. Porque quem almeja crescimento profissional, almeja uma liderança, ele só vai ser notado quando resolve problemas, né? Ele é amante de problemas. Mas não é que a gente supervaloriza o problema, não. É porque, às vezes, numa resolução de problemas, você adquiriu experiência, você se destacou na equipe, porque o que mais a gente vê, né, Adriano, você que trabalha também bastante com formação de equipes, é o pessoal mandando problema pro outro. Ninguém quer, parece aquela batata quente. Mas se você quer a batata ser quente. notado, faça diferente. Pegue o problema para você e resolva. Isso gera proatividade, gera produtividade no trabalho e ainda você se destaca. Então, seja um resolvedor de problemas, né? Gere essa proatividade, esse protagonismo. Quando a gente fala de protagonismo, né, não é ser o coadjuvante, não é ser o apagadinho da equipe. É não, ir lá e falar. Olha lá, a Nathalie. Eu tenho uma pessoa da equipe, a Nathalie é da equipe, eu nem sabia que ela estava aqui. Ver no problema a oportunidade de criar algo novo e experiência. A Nathalie, vou dar um exemplo aqui, né? Porque é da minha equipe, não. Mas a Nathalie, ela começou numa função lá na minha equipe, que era um cargo que pouco se fala ainda desse cargo, que é de designer instrucional. Vou até contar um pouco rapidinho essa história. E ela é formada em pedagogia e encarou. Falou assim, olha, é novo tudo para mim, mas eu encaro. Fez o curso e eu não tive que pegar na mão dela e falar assim, olha, Nathalie, por favor, faz um curso para você se aperfeiçoar. Não. Olha, Nathalie, olhe para sua carreira. Então, às vezes, as pessoas esperam que a empresa ou o líder pegue na mão do colaborador e fale assim, olha, você tem que pensar na sua carreira. E isso não vai acontecer. Por quê? Quem é protagonista, você tem que olhar para sua carreira. Então, a própria Nathalie foi lá e buscou curso, fez curso. E agora a gente está numa mudança lá de plataforma, ela está super propondo. E está se destacando. Muito. Tá mudando tudo lá, Fran? Tô começando a ficar com medo aqui, né? Toda vez que muda lá, a gente fica com medo aqui, mas... mas maravilha! A gente gosta. Sabe, Fran, eu tava dia desses, eu tava exatamente, né, trabalhando com o pessoal de uma equipe, e eu escutei uma pessoa falar assim, né? Mas a empresa não faz nada por mim. E a pergunta que eu fiz é o seguinte, o que você está fazendo por você? Entendeu? Exatamente. E aí a pessoa travou. Foi muito bonito de ver, sabe? Quando você olha para a pessoa, você vê que o cérebro da pessoa travou. Porque o que acontece muitas vezes, eu não sei se isso é cultural nosso, né? Tem muito cara de ser cultural isso. Da gente ficar esperando que o outro, né, venha e pegue pela mão e fale, olha, vá lá fazer isso. Mas no mundo empresarial, a gente não tem nem tempo de poder fazer. A gente, né, dá uma indicação, a gente fala assim, eu preciso de alguém para fazer isso aqui, e a gente tenta encontrar essa pessoa no grupo. No meu tempo de Senac, por exemplo, quando eu coordenava lá, as pessoas trabalhavam comigo, nós tivemos um desafio enorme, na época do programa Pronatec. E era assim, no ano anterior, haviam sido realizadas apenas duas turmas de Pronatec. Em 2 anos, eu e o André, a gente conseguiu programar 90 turmas. Olha, de 2 para 90. Né? Tudo bem, foi 90 em 2 anos, então, na média, 45 por ano. E eu precisei muito disso que você passou aí com a Nathalie. Que é isso, de pegar a pessoa e falar assim, amigo, o negócio está dessa forma, precisamos de gente para nos ajudar. E o que eu escutei foi muito legal, eu falo, né? Eu sou muito grato àquela equipe, porque é uma equipe que comprou as minhas loucuras, e muitos deles falaram assim, Adriano, olha, eu nunca fiz, mas eu vou fazer. Alguns só perguntavam assim, você acha que eu dou conta? O problema não é não saber, né, Adriano? Não saber. Ninguém é obrigado a ser sabendo, né? E eu falava assim, eles perguntavam, alguns perguntavam, você acha que eu dou conta? E eu, no papel de líder, falava assim, sim, acredito que você dá conta, se não acreditasse, não convidava para o projeto. E o que você precisar, estiver enroscando, me procura,
que eu também não sei, mas a gente pelo menos chora junto, né? Ou pelo menos se informa junto. Vão E foi um buscar sucesso. juntos? Vamos buscar junto, né? Então, o que acontece? A gente precisa... eu sempre falo também, né? Aquilo que a gente desenvolve para nós, é para nós, né? Você estava comentando a questão de assumir o protagonismo. É fantástico. É fantástico. Até eu queria, vou pegar aqui, né? A Nathalie colocou aqui, né? A fã sempre fala da carreira, né? Que carreira nossa, não da empresa. Perfeito, a nossa mesmo, né? E o que estamos fazendo com a nossa carreira? Eu falo para as pessoas, eu escuto assim, sabe, Fran? Aqui a gente ganha pouco, então por isso a gente trabalha pouco. No dia que eu ganhar bastante, eu vou trabalhar bastante. Eu fico pensando, não vai. Não vai. Né? Se porventura conseguir um emprego que pague bastante, né, por algum erro aí de alguém na contratação, não vai trabalhar bastante. Porque a mentalidade está errada. Né? A mentalidade está muito errada. Eu quero saber de você aí, essa questão do protagonismo, dessa mentalidade, de a gente, né, entender, né, isso que a Nathalie colocou, entender que a carreira é nossa, né? Como é que a gente pode ajudar a pessoa a enxergar isso, Fran? Como é que eu posso ajudar, por exemplo, um vendedor a enxergar isso? De que ele, por exemplo, produzindo mais, vendendo mais, ele não está enriquecendo o patrão. Ele está também enriquecendo a si. A gente consegue fazer um paralelo, sim? Com Na verdade, profissionais, uma de modo mudança geral? de mentalidade mesmo, né? Esse trabalho de conscientização, como eu falei para a Nath, né? Eu sempre falo isso lá mesmo, e assim, eu falo para as meninas. Ainda elas têm uma gerente que é coach. Eu falo para elas, não, gente, vão buscar, tem que ser assim mesmo. Por quê? Porque a carreira não é da empresa. A carreira é delas, né? Então, elas precisam, assim, cada vez mais, todos os colaboradores, na verdade, olhar e ver o que eu posso mudar, que projeto que eu posso implantar. A maioria das empresas, quando vão fazer, eu participo de alguns processos seletivos, a primeira coisa que eles vão perguntar para saber essa questão do protagonismo é: tem algum projeto ou algum processo que você implantou na sua empresa? Isso é uma prática, assim, é algo assim, de rotina. Então, se a pessoa sempre fica esperando o outro, eu vejo isso eu acho que esse processo está muito complicado na área de vendas. Poderia ser um script, por exemplo, um script diferente. Mas você sugeriu esse script. Você está ali no campo de batalha, na verdade, né? Você está ali todo dia. Então, às vezes, você sabe o caminho certo. Tem que sugerir, né? Às vezes, claro que tem líderes e líderes, mas a gente não pode deixar se intimidar e, assim, sempre sugerir mesmo, né? Desenvolvendo. Aí vem as competências, a autoconfiança, né? Sempre buscar esse conhecimento, é uma série de coisas. E sempre a gente vai olhar para o comportamento, né? Exato. Ô, Fran, pegando comportamento aqui, né? Eu brinco muito que tinha um desenho antigamente. A galera que é mais jovem aqui não vai saber. Mas antigamente, você também, Fran, não vai saber, que eu acho que não é do seu tempo, mas tudo bem. Tinha um desenho antigamente que era do Lipe e o Hard. O Lipe era o leão da montanha e o Hard era a hiena. Os dois eram parceiros. O Lipe, leão da montanha, ele era, né, tinha esse nome Lipe, né, porque ele era alegre, ele peitava as coisas, ele ia para os desafios, às vezes de forma um tanto quanto imprudente, mas ele tinha essa postura. Surgia uma situação, a barreira, ele ia, ele enfrentava. Já o Hard, ele era aquela pessoa que não ia. E as frases do Hard falava sempre assim: ó céus, ó dia, ó vida, ó azar. Isso não vai dar certo, Lipe. E às vezes eu olho para as empresas e começo a olhar para as pessoas que às vezes estão estagnadas no lugar e percebo que eles têm muito do Lipe, né? Porque a gente percebe, mas alguém vem com uma ideia, você deve ter visto isso já, a pessoa vem com uma ideia bacana, às vezes vê um chefe querendo mudar alguma coisa, um colega mesmo, sugerindo alguma coisa bacana, e esse funcionário que tem esse perfil do hard, ele olha e fala assim: isso não vai dar certo, não. Isso não vai É funcionar, muito não. difícil. É muito difícil. Aí às vezes eu te Vai pergunto dar por que não vai dar trabalho. certo. Ele fala, por que não? Mas por que não? Porque não vai, né? E é muito louco isso, né? A pessoa nem mesmo tenta. Você tem Porque as pessoas percebido não isso também em querem alguns sair casos? Assim?
da zona de conforto, né? Então, vocês já ouviram aquela frase? Sempre foi feito assim. Mas a gente sempre tem a oportunidade de fazer diferente, né? Porque sempre foi feito assim. É aí que vem as inovações. Então, às vezes eu falo, né, no caso que eu falei para vocês, do resolvedores de problemas, mas aqueles que sugerem, né, sempre foi feito assim, mas vamos pensar diferente? Será que isso não vai ajudar no processo? Será que isso não vai ajudar a gente a bater metas, a conquistar mais clientes? O que a gente pode fazer nesse processo para o cliente ter uma experiência conosco, né? Hoje se fala muito que o foco é o cliente, que o cliente tem que ter uma Exato. experiência. Mas fazendo, às vezes, da mesma forma, ele não vai ter experiência. Então, Exato. às vezes, a gente tem que sair da zoninha de conforto e parar de pensar, mas sempre foi feito assim. Então, quer inovar? A concorrência está inovando, está fazendo A diferente. concorrência está indo atrás, né? Sabe que eu tenho... Ontem a gente estava com o Thiago Pirinelli, que é o cara que... Né, esses canvas que estão aqui atrás é da empresa que ele criou, né, junto com o Percival. E é tudo... A gente estava falando de processo de venda, né? Processo comercial. E comentando da dificuldade que existe em mudar essa mentalidade do vendedor para ele usar um processo comercial, porque é uma profissão que durante muito tempo ficou meio solta, né? Então, hoje em dia, existe o processo. Quem segue o processo consegue mais clientes, consegue fechar mais negócio lá no final, entende melhor o seu mercado e acaba sendo mais produtivo. Na nossa vida, né, fazendo um paralelo aqui entre vendedor, profissão de vendedor e outras profissões, é a vida pessoal também. É possível, Fran, a gente colocar um processo para poder sair como que a gente fala, né? Sair da onde está hoje, né? Desse real e ir para o ideal. É possível fazer isso? Sim, é possível. Como eu falei, né? A nossa vida é uma vida... Na verdade, eu não acredito nessa separação do pessoal e do profissional. Ela é toda sistêmica, a nossa vida também. Então, às vezes, a gente também... Nós temos que olhar para ela e falar assim, bom, onde que eu quero chegar também com a minha família? Tem uma ferramenta que eu gosto muito. É muito conhecida, mas às vezes as pessoas não olham na profundidade daquela ferramenta, que é a roda da vida. É você olhar para todas as áreas da sua vida e perguntar, bom, que nota que eu tô nela? Que nota que eu tenho nessa área? Que eu estou dando nesse momento nessa área? Eu acredito assim nessa vida sistêmica e que a gente tem que olhar de momentos a momentos, sabe, Adriano? Daqui 2 meses, daqui 3 meses, ou daqui um mês eu tenho que olhar de novo. Na minha família, como é que tá? Eu tô no nota 9, eu tô no 1. Eu tô dando, será, tempo para minha família? O lazer, que às vezes a gente esquece dessa parte tão importante. Eu tenho um tempo de descanso, porque esse tempo de descanso vai gerar produtividade, o ócio criativo, que eu vou ter novas ideias. E talvez eu tô negligenciando esse tempo, que talvez é tão importante até não. Certeza, para o meu profissional, para renovar as minhas energias. Então, a gente tem que ter esse processo de olhar para todas as áreas da minha vida. Os meus pais, eu estou indo visitar meus pais, eu tenho tempo de qualidade com meu filho, o meu espiritual, eu tenho o meu tempo, né? Cada um tem a sua religião, mas eu tenho um tempo para cuidar dessa parte. Ou eu tenho a minha parte das emoções, dos meus sonhos. Então, a gente tem diversas áreas. Nós somos uma pessoa com diversos papéis. E a gente tem que olhar Perfeito. todos os dias. E aí, o que entra no processo? A gestão do nosso tempo. Eu não tenho tempo para ir na academia. Gente, eu também não tenho. Estou numa nova rotina, estou indo na hora do almoço. A gente arruma quando a gente quer, né? É difícil? É difícil. Tem dia que não dá vontade de pegar, tem o McDonald's do lado do edifício. Dá vontade de ir lá comer lanche. Mas não. Qual que é o meu objetivo, né? Qual que é a minha motivação, né? Então, é a gente sempre olhar para nós, fazer esse olhar sistêmico que a gente tem que ter na empresa, a gente tem que ter o mesmo olhar para a nossa vida pessoal também. E ter esses processos de gestão do tempo, planejamento. Se eu for no mercado sem lista, a gente compra muito, não é? A gente compra muita coisa sem necessidade. Então, Com vamos fazer uma certeza. lista para ir no mercado? Vamos fazer uma lista do que a gente... queremos a família tirar férias. Então, vamos começar a se planejar para isso? Então, tudo exige um processo. Não, fantástico. Só para você ter uma ideia, aqui em casa nós tínhamos um objetivo antigo, muito antigo mesmo, que era aprender a nadar. Então, eu contra minha esposa, a gente não sabia nadar.
e sempre arranjamos aquelas desculpas, né? O tempo é complicado, não sei o quê, parará. Aí um dia um amigo falou assim, escuta, mas não tem lá perto da tua casa uma escola de natação? A escola de natação está a 3 quadras da minha casa. 3 quadras. 3 quadras e meia, para Certinho. ser, né? Aí eu falei, pô, o problema é o horário. Aí eu descobri que tinha natação às 6h30 da manhã. E nós começamos a fazer natação às 6h30 da manhã, foi o projeto nosso para 2022, 2021, e aprendemos a nadar. Esse ano, a gente falou assim, pô, quero fazer academia. Você sabe, a galera que me acompanha sabe que minha agenda é maluca, né? É cheia de compromissos. Da minha esposa também é uma agenda muito intensa. E a gente está fazendo às 6 da manhã. 6 da manhã, a gente está lá na academia. Arranjou tempo. Né? Então, isso que você comentou, né? Você falou da roda. Aliás, pessoal, falem com a Fran, tá? Falem com a Fran. Pede mentoria com a Fran, entendeu? Né? Para você organizar suas coisas aí. Então, o que acontece? Quando a gente fala da roda, né? Eu já vi muita gente aplicar ela e coloca tudo pontuação alta. Eu acho muito bonito. A pessoa vai lá e coloca pontuação alta em tudo. E eu fico pensando, cara, como que isso é possível, né? As pessoas não estão fazendo análise direito. E depois a pessoa cai na real, né? Fala assim, putz, eu tô cometendo um E é alto uma engano ferramenta aqui. tão profunda, né? Que, como eu falei, acho que não dá para fazer uma vez só. De tempos em tempos a gente tem que olhar, porque é muito fácil, Adriana, a gente ficar no piloto automático. É Sim, muito fácil por conta da rotina. Todo mundo hoje tem aquela rotina e tudo parece que é uma cultura de emergência. Tudo é urgente. Então, se eu não exato. olho para essas áreas e não me organizo, não tenho esse processo de organização do meu tempo, eu vou fazer parte da agenda do outro. Aí É, não vou ter as minhas prioridades. Eu vou ser sempre prioridade ou da empresa, ou de parentes, ou de qualquer outra coisa. Nunca vai ser a sua, porque eu sempre estou refém da agenda do outro, porque eu não tenho agenda. exato. Sabe, não dá para ver aqui atrás eu tenho um quadro onde isso eu aprendi lendo um livro do Guilherme Tell, né? Telmo, nunca consigo pronunciar o sobrenome dele direito. E lá ele falou assim, cara, monta um planner. Então hoje eu tenho, na realidade eu não tenho um, eu tenho 3, né? Um fica na parede, um é o que eu carrego comigo, o outro está no celular. Nesse planner, tem lá um tempo livre, que fica livre às vezes no meio da semana mesmo, que é para eu poder encaixar alguma coisa, poder respirar um pouco, pensar um pouco. Nele, é que não dá para ver agora, né? Mas tem lá alguns dias que está escrito em vermelho, inclusive, está assim, AM. AM em vermelho. O que é AM? AM é Andréia Manda. Andréia é minha esposa. Então, assim, esse dia ela manda. Se ela quiser fazer nada, vamos fazer nada. Se quiser sair, vamos sair. Por quê? Porque a gente tem que realmente enxergar a importância daquilo que merece importância e colocar, Exatamente. né, no nosso cotidiano. Eu falo muito, né, das distrações que a gente tem. Se você puder falar um pouquinho, Fran, sobre esses ladrões, né, que arrebentam com a gente, que Não, às só vezes de não faz a ter gente perder o agenda, foco né, naquilo que é Adriana? importante, né? O Vinícius até colocou aqui, né? Quem não tem agenda, vive a agenda dos outros. Isso é verdade. Perfeito. Algo assim que me ajudou muito é aquela metáfora, já ouviu falar do bife a cavalo? Não, Que como que o é? bife a cavalo. Por que é bife a cavalo? Às vezes tem lá o ovo tá cooperando ali, ninguém teve que morrer para fazer aquele prato. O bife, o boi teve que morrer. Mas e o cavalo? Né? Onde que entra na história? Só tá no nome. E o que isso, na verdade, tem a ver? Às vezes a gente tem que decidir na nossa vida o que vai ser o ovo, o que vai ser o bife, o que vai ser o cavalo. O ovo, que projetos que eu vou cooperar? Que projetos que eu não vou dar o sangue como boi naquele projeto, mas eu vou cooperar, vou estar lá junto, ó, isso mesmo, gente. Querem minha consultoria, querem minha ajuda, orienta, tudo mais, tá ali ajudando, você tá cooperando. Tem projetos que você tem que dar o sangue. Se você não pôr a mão, o negócio não sai. Então, que projeto na sua vida que você tem que dar o sangue? E tem projetos que você só vai olhar e falar assim, vão, gente, vão só olhar, vai ter só o seu nome, mas você não participou de nada. Então, vai ter momentos que Bacana. você vai ter que decidir na sua vida o que é o ovo, o que é o bife e o que é o cavalo. Né? Isso me Fantástico, ajudou Fran. muito.
quando aparece algo para mim, eu falo, bom, o que isso aqui vai ser na minha vida? Vai ser algo que eu vou cooperar? Vai ser algo que eu vou só auxiliar e vou, por alguma influência, a gente vai dar o nosso nome nisso, mas não é a gente que vai fazer? Ou não, nisso aqui eu preciso dar o sangue. Então, isso ajuda muito a gente nessa Não, separação, fantástico, né? Fran. Amei essa analogia. Fantástico, fantástico. E é bem isso mesmo, né? O que realmente é muito importante, o que tem a sua relevância, mas não é, né, no nosso rol, né, na categoria o que é mais importante, e aquilo que a gente vai dar uma olhada, né? Inclusive, a gente fala muito que em cargos de liderança isso é muito comum. O que eu preciso Sim. de fato olhar, o que eu delego para a equipe vai se virar, eu vou dar uma olhadinha de vez em quando, e aquilo que eu só vou dar ok, né? Vai lá e faz. Pode fazer, Isso, aprovar, executa não lá fez, e não tá tiro da legal. frente, né? Só que qual que é o problema muitas vezes, né, Adriana? A gente às vezes quer ser o bife em tudo, a gente quer dar o sangue em tudo. E é aí que a gente se perde. Porque a gente não tem, né? A gente tem outras coisas. E aí a gente quer ser tudo para todos, aí a gente não faz nada certo. Eu falo Maravilha. bastante sobre perfil comportamental, né? Você já viu falando. Às vezes o dominante, pessoas que têm perfil dominante é muito executora. Às vezes a gente tem esse problema de querer fazer tudo, né? Como quer executar, não tem paciência dos outros fazer, quer ir lá e fazer. Só que daí não faz com aquele detalhe que talvez um conforme ia fazer, que talvez um estável ia fazer, que são perfis, né? Depois vocês dão uma olhadinha lá no meu perfil, que daí tem um pouquinho explicando sobre isso. Mas às vezes a gente quer abraçar, quem tem esse perfil executor, quer ser quer abraçar o mundo, igual o Vinícius está falando, abraça o mundo e quer dar o sangue em tudo. E aí se desgasta, aí começa com estresse, aí começa um monte de coisa, né? Então, não, ó, nisso aqui eu só vou cooperar, nisso aqui eu vou orientar os meus colaboradores, a minha equipe. Não, isso aqui eu tenho, sou eu que tenho que fazer. Então, isso, olha, ajuda muito, viu? Sabe que eu gosto muito e eu me envolvo, né, com diversos projetos ao mesmo tempo. Né? Então, até o próprio Vinícius fala que ele fala, cara, não sei como é que você consegue isso, né? Eu acho que eu sou maluco mesmo, mas isso faz parte. Mas tem coisas, apesar de que às vezes estou envolvido e não comprometido, sabe? Tem coisas que eu olho e falo assim, olha, vou dar uma olhadinha nisso depois, a gente senta depois e vê, mas você me manda algumas informações para mim tomar conhecimento. E eu estou naquela fase, né? Muita sabedoria, escutando você, escutando o Vinícius também, né? Escutando a galera aí, que é assim, olha, depois, no futuro, a gente vai falar disso. Agora eu não tenho tempo. Não posso me comprometer com isso, né? Até dia desse teve uma pessoa que falou assim, não, pegue e depois você se vira, você vai arranjar tempo. Eu falei assim, não, amigo, você não tem noção de como estão as coisas. Né? Porque a gente também não pega nada para fazer de maneira leviana. Né? Se você vai dar algum nível de atenção, você se compromete com aquele nível de atenção que você prometeu. Você não vou pegar, não posso, não tenho condições e deixei para depois. Mas nem sempre a gente consegue, né? Às vezes a gente se empolga e fala assim, não, vem, 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 vem. E acaba se comprometendo, acaba comprometendo aí o tempo com família, o tempo com saúde, né, que é muito importante, o tempo do lazer, o tempo do estudo para aprender mais. E uma coisa também que eu acho que falta, sabe, Fran, para a maioria das pessoas, é parar um tempo para refletir sobre si mesmo, tanto seus aspectos pessoais quanto profissionais. Então, assim, para a gente ir terminando, que o tempo passa muito rápido, Fran, eu queria que você Super falasse rápido, disso, né? né? Dessa importância da gente parar para refletir. Para refletir o meu eu pessoal e o meu eu profissional, né? Aquilo assim, putz, grila, né? Como é que eu tô, né? Em que parada eu estou neste momento? E é interessante, né, uma coisa que você falou, Adriano, que também faz parte desse processo. É aprender a falar não. Saber assim, falar, olha, gente, não, não para projetos, não para ideias legais, saber assim, talvez esse não é um projeto muito legal, mas não é o momento para isso. Sabe? Depois ou não, pegar, retomar um projeto, porque às vezes é um projeto que brilha os olhos, mas aquilo realmente vai tirar o seu tempo, vai tirar a saúde, vai se regular alguma coisa, né? Dentro da sua rotina, às vezes que vai ter coisa que vai ter prioridade. Então, às vezes a gente tem que aprender a falar não. Há muitos projetos
e pegar o que realmente... Por isso, assim, esse momento que você falou da gente olhar para si, é o momento da gente falar assim, qual que é o meu objetivo? Qual é o meu propósito? Onde eu quero chegar? Parece meio clichê, mas não é. Por quê? A minha decisão, ela já vai estar sendo tomada. Porque a partir do momento que eu falar assim, bom, eu sei aonde eu quero chegar, esse aqui é o meu propósito, todo projeto que aparecer, para você vai ser tão claro e vai te ajudar a tomar decisões assertivas. Ah, chegou um projeto, bom, já sei aonde eu quero chegar. Então, isso é sim, tá conforme aonde realmente eu quero chegar. Não, ó, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai estar conforme aonde eu quero chegar, ao meu propósito, ou até em ajudar pessoas, não estou falando só em propósitos, não estou falando de forma egoísta, tá, gente? Tô falando de forma, assim, o seu propósito pessoal, o seu propósito profissional. Então, você tendo isso claro, vai ser mais fácil de você ter decisões assertivas, tomar decisões assertivas, falar assim, não, sim, ou falar não para algumas propostas. Então, isso ajuda muito. Só que para eu ter claro isso, eu vou precisar olhar para mim. Olha, onde eu quero chegar? O que eu quero realmente daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos? Ah, isso aqui vai estar conforme, isso aqui vai estar legal ou não, sabe? Saber o que eu quero e o que eu não quero. E às vezes a pessoa não pensa nisso, nem para pensar nisso. Às vezes, num momento de mentoria, às vezes eu faço algumas perguntas, as meninas falam assim, mas Fran, nunca parei para pensar nisso. Eu falei, então, esse é o problema, porque a gente tá lá no dia a dia e não para pensar em coisas que vai ajudar a gente já a tomar decisões antes das coisas começarem a aparecer para você, né? Exato. O pessoal fala Eliezer... assim, Fran, você casou rápido, né? Eu casei super rápido, viu, Adriano? Mas eu já conheci meu esposo. Mas por quê? Porque eu já sabia onde eu queria chegar e ele também. Então, na hora que a gente apresentou, ó, eu quero isso aqui, eu busco isso na minha vida, ele apresentou isso aqui que eu quero na minha vida, foi rapidinho. Mas vou A perder gente tá tempo. alinhando, né? Por Porque quê, casamento é um né? Tá alinhamento, alinhado mas... já. Oi? Eu vou perder tempo porque já tá alinhado, né? Vamos Não, a tocar gente esse já tava projeto muito claro casório. onde cada um queria chegar. Não, Tava super fantástico. claro. O Eliezer está comentando aqui, né, que no dia a dia, nossa correria, a gente acaba deixando de perceber que junto com o tempo que está passando rápido, a vida também está passando rápido, né? Que uma coisa não está Exatamente. dissociada da outra, né? O tempo nosso é finito, a gente não sabe exatamente quão finito ele é, mas ele é, porque a vida é finita, né? E procurar ter qualidade aí é muito importante, né? Nas relações profissionais, pessoais, né? No autodesenvolvimento. Então, tudo isso faz parte dessa coisa toda que é o tal do ser humano, né? O ser humano é fantástico, é um caldo, né, de um monte de coisas muito malucas, algumas que influenciam mais, outras que influenciam menos, né? Ou algumas que a gente deixa que influencia a nossa vida, às vezes nos atrapalham, né? Então, eu acho muito, muito, muito bacana mesmo. Fran, a gente tem que ir para o final. Eu quero deixar claro, pessoal que está vendo, aqui o Eliezer te comentou que merece ser gravado. Eliezer, que vai ficar disponível já no Instagram, já vai estar disponível daqui a pouco. E a gente vai subir no YouTube também. Então, também vai estar lá no canal do YouTube para a galera poder ver e poder aí estar compartilhando. Quero relembrar, nós tivemos uma série de 3 lives. Segunda-feira foi com o Jefferson, falando de comunicação. Ontem foi com o Thiago Pirinelli, nós falamos aqui sobre as ferramentas voltadas para a gestão comercial. E hoje estamos aqui com a Fran, fantástica, maravilhosa, falando de como a gente assume o protagonismo da nossa vida pessoal e profissional. E para a gente finalizar, assim, eu quero dizer, Fran, que eu acho o seu trabalho fantástico, você sabe disso, né? Sabe muito Obrigada, bem disso. Adriano. Né? Convido todo mundo aqui que me segue, que não conhece a Fran, entra lá no perfil da Fran, conheça o trabalho que ela faz, indique o trabalho dela, porque assim é um trabalho de transformação. Tá? Deixar muito claro isso. É um trabalho de transformação mesmo, que faz com que a vida das pessoas saia daquele ponto que às vezes não tá bom, né? E ajuda a pessoa a buscar aquele ponto ideal, aquilo que ela realmente almeja na vida, né? E muitas vezes, né, Fran, como eu sei que você faz, algumas coisas a pessoa nem sabe que deseja ou que precisa alcançar. Exatamente. E aí a Fran ajuda a pessoa a desencavar isso, né, e trilhar esse caminho, que é muito, muito importante. O Eliezer está falando aqui, Eliezer, realmente, a Fran é fantástica, incrível. Tá? Se não tiver Tá o fantástico incrível, não é o Adriano.
Se você não sabe, né? Fantástico e incrível. Mistura de fantástico com incrível. A Fran é uma das primeiras pessoas que escutou essa frase, viu, Eliezer? Lá atrás, quando essa frase veio na cabeça, foi uma das primeiras pessoas a escutar. Talvez tenha sido a primeira, inclusive. Né? Fran, muito obrigado pela participação. Te devo mais uma. Tá? Estou aqui à disposição. Se você quiser aqui fazer o merchan, convidar o pessoal para ir lá, fala aí qual que é o seu perfil no Instagram para a galera poder estar te seguindo também, tá aprendendo, né? Tudo isso que você tem. A Fran tem muito conteúdo lá, gente, disponível também. A Fran tem uns projetos muito legais. Fran, fala aí, Fran. E agora, pessoal. Adriana, a gente está com um ramo também de desenvolvimento, fábrica de conteúdos. Então, o pessoal que quer desenvolver materiais, livros, e-books, cursos, a gente está com uma equipe bem bacana para desenvolver material aí. A gente já desenvolveu vários, Adriana, mas a gente tem muita coisa bacana. Quem aí tem um sonho de montar, de fazer um livro, de escrever um livro, fala, não sei como, fala com a gente, que a gente tem como. Então, tem lá o meu site também, lá no link da bio, é francislaine.maciel1. Aí vocês vão lá e vão conhecer um pouquinho do meu trabalho. E, Adriano, obrigada mais uma vez, sempre parceiro aí, sempre com vários projetos juntos. E conte comigo sempre. Conto sim. Fran, dá um abraço no filhote, no maridão, né? Que te emprestaram aqui pra gente. Né? Eu tenho certeza que, né? Sempre tudo custa alguma coisa, né? Tirou a Fran um pouquinho lá do convívio com a família dela, mas a Fran enriqueceu aqui a nossa live, os nossos conhecimentos. Fran, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Galera que está vendo aqui, que ficou, muito obrigado. Compartilhe esse conteúdo com os amigos, conhecidos, colegas de trabalho, que tenho certeza que vai ajudar esse pessoal. Fran, um beijão para você e até a próxima. Um beijo, obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.